Olá, tudo bem? Você sempre ouve falar, se você tem um talento, você deve mostrar para todos. Tente impressionar todos mostrando o quão bom você é. Tente ser o melhor que todo mundo e mostre isso para que você seja notado. É mesmo? E é aí que eu te digo, só que não. Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento e desenvolvimento. Hoje vamos falar sobre o maior cuidado que uma pessoa talentosa deve ter. Aqui eu já te adianto a frase que vai resumir muito bem esse vídeo inteiro. A frase é: as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Você tem algum grande talento? Então aprenda a escondê-lo antes que seja tarde. Parece estranho falar isso, não é mesmo? Mas em primeiro lugar eu quero te contar uma história de Nicolas Fouquet. Desculpe a minha pronúncia. Ele foi ministro de finanças do rei Luís XIV. Fouquet era um homem bem exibicionista, muito rico, e ele também era muito extravagante. Até que ele sentiu que estava perdendo o prestígio do rei, porque ele notou que ele não ganhou um cargo que era importante e que só o rei poderia dar para ele. E para tentar contornar isso, ele decidiu fazer uma festa que seria uma das maiores festas do mundo até aquela época. Era uma festa que era simplesmente para comemorar o término da construção do palácio dele. E aproveitou a festa para prestar uma grande homenagem ao rei. Inclusive a festa foi tão grandiosa que muitos grandes intelectuais da época compareceram. Dentre eles, até La Fontaine foi. Para você ter noção, o jantar daquela noite começou até mesmo muito farto, com 7 pratos do Oriente, que estariam sendo servidos pela primeira vez na França, pois foi realmente a festa. Então a festa encerrou com um grande passeio no jardim, que era um jardim muito lindo, enorme e muito bem feito, totalmente geométrico. E no final ficou Nicolas Fouquet e o rei, num passeio em um ponto privilegiado do castelo, em que os dois viram juntos a queima de fogos de artifício dedicada ao rei. Mas no dia seguinte, Nicolas Fouquet foi preso. 3 meses depois ele foi julgado sob acusação de corrupção e então passou 20 anos presos até o dia da sua morte. Mas por que você acha que isso daí aconteceu? E é agora que você vai entender. A começar pelo fato do rei Luís XIV ser um cara completamente narcisista, arrogante, prepotente, em que o único objetivo dele sempre foi ser o centro das atenções. Inclusive, o apelido dele era Rei Sol, ou seja, o Sol, o astro mais brilhante e poderoso do nosso sistema, em que os planetas giram em torno dele. Tal presente que Fouquet deu, na verdade, o deixou completamente ressentido, pois ele pensou: como pode esse cara querer brilhar mais do que o sol, que sou eu? Para ele, aquele castelo, aquele jardim, aquele banquete, aqueles convidados despertou uma enorme inveja. Logo que ele saiu da festa, logo ele ordenou a prisão de Fouquet sob acusação de corrupção e em seguida ordenou a construção não de um castelo, mas de um palácio, que é conhecido hoje como Palácio de Versalhes. Palácio ainda maior e mais bonito que o de Fouquet, e que inclusive o rei usou praticamente os mesmos arquitetos, os mesmos paisagistas, o mesmo pessoal que construiu o de Fouquet. Tudo bem que Fouquet, ele realmente era corrupto mesmo, de verdade. Ele roubava mesmo, mas sempre roubava com o consentimento do rei e às vezes até roubava pelo próprio rei. Por isso que eu te digo, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Por isso, não tente brilhar mais que o sol. Não é por acaso que o historiador e filósofo Voltaire, que eu acho que estava também na festa, falou que no início da noite, Fouquet estava no topo do mundo. Quando a noite acabou, ele estava no chão. Agora outro exemplo. No Japão, no final do século XVI, o imperador tinha um artista que era o favorito dele. Era o artista da cerimônia do chá, e tal artista ele realmente era muito bom. Ele era muito talentoso e além de ser um ótimo artista, ele era também um excelente conselheiro. O talento dele era tanto, mas tanto, que ele nasceu como camponês e com base no talento e trabalho duro dele, ele conseguiu o privilégio que poucos ou quase ninguém poderia conseguir na época, o de morar no palácio do imperador. Porém, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Até que o rei mandou prender ele e o condenou à morte, mas ele preferiu se matar. Por que você acha que isso aconteceu?
E agora que eu te digo, o motivo foi simples. Ele se achou o favorito da corte, e de fato era. Até mandou construir uma grande estátua dele usando sandálias, o que no Japão, da época, sandálias era um gesto de nobreza. E mandou colocar no principal templo do palácio do imperador. Então, de ex-camponês, virou artista de sucesso, deixou o sucesso e a fama subir a cabeça e teve a morte trágica que teve. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Não tente brilhar mais que o sol. Outro exemplo desse princípio, agora um exemplo mais trágico, foi com o príncipe Astorre Manfred, que foi o principal príncipe de Faenza na Itália. Ele era muito virtuoso, muito piedoso, culto, intelectual, bonito, jovem. Eu diria que ele é como se fosse aqueles protagonistas de filmes medievais, o típico príncipe cavaleiro branco. Ele era muito generoso mesmo. Inclusive, ele cativava muito mesmo seus súditos. Até que em 1500, César Borgia, que era um homem inescrupuloso, arrogante e assassino, conseguiu sitiar Faenza. E então Astorre Manfred não teve outra escolha e a cidade teve que se render porque César Borgia tinha muito mais forças e todo mundo conhecia a fama dele pela crueldade, sendo o único caminho tentar uma negociação para evitar derramamento de sangue. Inclusive, a cidade esperava o pior de César Borgia, que ele fizesse o que ele sempre fazia após invadir uma cidade, fazendo uma série de assassinatos, às vezes até massacres. Porém, César Borgia, por incrível que pareça, dessa vez ele agiu de forma contrária e poupou a cidade, não executou ninguém. E o melhor, permitiu que o príncipe Astorre Manfred continuasse da mesma forma que estava, liderando a cidade, desde que fosse submisso, claro. Porém, aqui a gente está falando da nossa condição humana. A gente não está falando de contos de fadas. Mais tarde, o corpo de Manfred foi pescado no rio Tibre, com uma pedra amarrada no pescoço dele. Mas você pode até ficar confuso e me questionar. Mas ué, Salve, por quê? E eu te digo, por nada. César Borgia alegou que o príncipe Manfred estava conspirando contra ele, mas o real problema era que Manfred, por meio de suas virtudes, brilhava muito mais do que César Borgia, que ficou furioso ao ponto de arrancar as calcinhas pela cabeça. Inclusive, circulava nas ruas de Faenza, entre a população, que estava insatisfeita com César Borgia, comparando a burrice dele com a inteligência e carisma de Manfred, que realmente ele era muito carismático. Lembra do que eu falei? As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Não brilhe mais que o sol. O problema de Manfred é que ele não estava querendo brilhar mais que o sol. Ele era o sol, através das suas virtudes e seu carisma. O que enfureceu César Borgia, que era um imbecil inescrupuloso e psicopata. Agora vamos falar do extremo oposto, e que soube usar bem esse princípio da natureza humana. O próprio gênio Galileu Galilei. Ele não tinha dinheiro e estava precisando muito mesmo de apoio para suas pesquisas, e com base nisso Galileu presenteava os ricaços lá da Itália dando alguns presentes, ou então algumas coisas que ele inventava. Mas mesmo assim não adiantava, o máximo que ele ganhava era outros presentes, como retribuição, sendo que na verdade o que ele precisava era de dinheiro. Ele também botava no nome das descobertas dele, botava o nome de algumas pessoas famosas de lá, da aristocracia, para tentar assim conseguir o apoio delas. Mas mesmo assim, não estava dando certo. Mas então Galileu decidiu mudar sua estratégia. Então ele parou de dar presentes e nomear as descobertas dele com o nome dos outros. E agora ele decidiu se concentrar exclusivamente na dinastia Médici, que tinha acabado de ficar extremamente poderosa na Itália. Ficaram muito influentes mesmo. E para variar, o símbolo dos Médicis era Júpiter, que era um dos deuses mais poderosos da mitologia. Um grande símbolo de poder. E para variar, Galileu tinha acabado de descobrir uma das luzes de Júpiter, e nessa descoberta homenageou os Médicis, afirmando que as 4 luas de Júpiter giravam em torno de Júpiter, que era o símbolo do poder, assim como os filhos giravam em torno de Cosimo Médici, que foi o fundador da dinastia. Sendo que tais luas, segundo Galileu, giravam em torno de Júpiter, era muito mais por motivos de coincidência, mas sim a conspiração dos céus a favor dos Médicis, que foram feitos para governar e ter poder assim como Júpiter.
e assim Galileu, após a descoberta, encomendou um emblema representando Júpiter Todo-Poderoso sentado em uma enorme nuvem e presenteou os Médicis com isso, fazendo referência a eles. Logo, Galileu virou cientista da corte, sem ter problemas com dinheiro para suas pesquisas. Agora, dinheiro era o que não faltava. Agora vamos concluir aqui a nossa conversa. Primeiramente, a condição humana é a mesma em todas as épocas, em todos os lugares, com todo mundo, em todas as culturas. O que valeu antigamente ainda vale até hoje. As leis da natureza humana são tão irrevogáveis quanto as leis da física. Em segundo lugar, é que é natural da gente a gente querer se exibir para ter prestígio dos outros. O grande problema é que isso desperta ressentimento e inveja nas pessoas, principalmente nas que acham melhores ou que estão acima de você. Inclusive tem aquela ideia dos palestrantes motivacionais, que é uma ideia sem pé nem cabeça, que ficam falando, pense fora da caixa. Mas cuidado com esse conselho. Pois o que eu vi até hoje é que a maioria das pessoas que seguem esse slogan de pense fora da caixa acabam rodando rápido dentro da empresa. Pois o supervisor, gerente, sei lá o que, fica com medo de perder o posto para essa pessoa, arrumando alguma picuinha para mandar ela embora, para poder demitir ela. E aí que aparece o problema. Se você tentar brilhar mais do que o sol, você pode ser consumido pela própria chama. E você está exibindo seu talento e a sua habilidade para todos, muitas vezes pode estar gerando um ressentimento desnecessário, sendo assim atacado, como foi no caso de Nicolas Fouquet. E se você tiver na sua companhia um César Borgia, que é uma pessoa que é um poço de vaidade, e você tiver algum talento natural ou alguma virtude que não consiga disfarçar, o jeito é se afastar de tal César Borgia. Eu experimentei isso na minha pele várias vezes, eu confesso que eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho uma qualidade, eu sou muito carismático, cumprimento todo mundo na rua, até quem eu não conheço. Às vezes até fico no vácuo, mas eu não ligo e continuo cumprimentando todo mundo, dou atenção para todo mundo, falo com todo mundo. E isso é uma coisa que eu não consigo disfarçar e que faz parte de mim e que para isso eu não teria outra escolha, senão evitar as pessoas que são igual César Borgia. Devido a essa minha forma, em um dos meus empregos anteriores, os clientes pensavam que eu era gerente, sendo que eu era funcionário comum, e isso colocou o gerente contra mim. Depois, com a saída do gerente, fui eu que virei gerente, aí os clientes achavam que eu era o dono. E acredite, o meu fim naquela empresa não foi nada legal, foi meio trágico até. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Então, não brilhe mais do que o sol. Outra lição é como no caso do artista do imperador japonês. Nunca deixe você pensar que você é o queridinho do chefe. Nunca deixe o seu favoritismo subir a cabeça e achar que você pode fazer tudo. Não é por acaso que eu já vi pessoas muito talentosas, mas que foram demitidas por querer ensinar o chefe e chegar na empresa de nariz empinado. Cuidado! Por isso eu te digo, se você é inteligente, não faça a burrada de querer ser o dicionário Aurélio. Pelo contrário, tente aprender a parecer o mais burro da sala. Se você é uma mulher muito bonita, tenta aprender a, às vezes, fazer algumas imperfeições na sua aparência, principalmente em entrevistas de emprego, pois muitas mulheres bonitas e talentosas se dão mal em entrevistas de emprego, pois o RH das empresas é predominado por mulheres. Logo, para evitar concorrência, elas reprovam as mulheres mais bonitas que elas na entrevista. Inclusive, uma prima minha que é muito bonita, bonita de doer mesmo, que não consegue disfarçar a beleza dela, ela falou pra mim que ela sabia que toda vez que ia para uma entrevista de emprego e a entrevistadora era mulher, ela não ia ser contratada. E de fato nunca foi contratada por uma mulher. Todas as vezes foram só por homens. E não é só ela, várias mulheres que eu conheço passam por isso. E outra coisa, se você é muito talentoso onde você trabalha, às vezes propositalmente cometa alguns pequenos erros na frente do seu superior para ele ver que ele é melhor do que você. E às vezes até mostrar a ele que você precisa da opinião dele para ele não se sentir ameaçado, pois todos têm esse lado da natureza humana. Alguns mais, outros menos. Por isso eu te digo, o maior erro de quem tem talento é tentar agradar ou impressionar usando tal talento, pois gera medo e insegurança nas outras pessoas. Isso é da nossa condição humana. É assim em todo lugar, em todas as épocas, e é assim com todo mundo até hoje e vai ser para sempre. Por isso, lembre-se, não tente brilhar mais do que o sol, pois as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Pense nisso.